está o mundo empresarial às vésperas das eleições? Quais são os principais desafios enfrentados pelo setor produtivo? Quem são, como vivem e o que pensam os altos executivos em ação no Brasil? Como é vista nesse universo a situação econômica do país? Quais são suas expectativas e reivindicações? Para tratar desses temas, o Roda Viva de hoje entrevista o jornalista e empresário João Dória Júnior. Publicitário de formação, ele foi presidente da Embratur no governo Sarney, apresenta o programa Show Business na Band e está à frente do grupo de líderes empresariais. Atualmente são filiadas ao LIDE mais de 1.600 empresas que, somadas, representam metade da porção privada do Produto Interno Bruto, o PIB. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ana Clara Costa, editora de economia do site da revista Veja, Carla Giménez, editora-chefe da edição brasileira do jornal espanhol El País, Raquel Landim, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Davi Cohen, diretor de redação da revista Época Negócios, e Ralph Manzoni Júnior, diretor de conteúdo digital da revista Isto é Dinheiro e autor do blog Bastidores das Empresas. Como de costume, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e com o humor do nosso cartunista Paulo Caruso. João Dória Júnior, antes de mais nada, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você aqui conosco. E para que o maior número possível de telespectadores entenda com clareza, né, do que trataremos, eu peço que você abra esta conversa resumindo o que é o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais. Bem, Augusto, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui no Roda Viva. É um sonho de consumo de qualquer jornalista estar aqui presente, ou desse lado, ou circunstancialmente aqui. Aos meus colegas jornalistas que aqui estão, obrigado por estarem aqui também entrevistando. Aos tuiteiros que estão aí em rede, Paulo Caruso, quanto tempo que eu não via, não judia muito, tá? Só um pouco. E, Augusto, o LIDE é um grupo empresarial que reúne mais de 1.600 empresas no Brasil, em 13 estados brasileiros, em 17 países. Nós temos 10 anos de vida e hoje o LIDE é uma força expressiva no plano empresarial, não só aqui no Brasil, mas sobretudo aqui, mas também no exterior. São empresas brasileiras todas? Brasileiras e multinacionais. Multinacionais. Quem abre a roda é Ana Clara Costa. João, vou começar te perguntando sobre uma questão muito atual, enfim, em relação à oscilação da Bolsa e do dólar, sempre que sai pesquisa eleitoral. Então, a gente vê o mercado respondendo positivamente sempre que a pesquisa mostra uma queda na intenção de voto na presidente Dilma. Pela sua proximidade com os empresários e o seu contato direto com todo o PIB, digamos, eu queria saber se essa dinâmica de resposta pessimista às pesquisas também se reflete no empresariado. Você já presenciou, por exemplo, alguma situação de revisão de decisão de investimento por uma pesquisa que saiu entre as pessoas que você conversa e tem contato? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ana, o reflexo do mercado é o reflexo também do empresariado, é o mesmo. Hoje, o LIDE realizou um almoço-debate, inclusive com o ministro do governo Dilma, o ministro Wellington Moreira Franco, e ali se fez o índice LIDE-FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eram 326 empresários e empresárias presentes. E o índice foi muito negativo em relação à avaliação da economia e, neste caso, a avaliação econômica do governo Dilma. Portanto, aquilo que o mercado, através do dólar, da Bolsa, reflete é também o sentimento do empresariado. Há uma profunda desconfiança e um descrédito do empresariado, não só brasileiro, mas também internacional, em relação à política econômica da presidente Dilma Rousseff. E o fato é esse: sobe na pesquisa Aécio Neves, ou tem uma debilidade na pesquisa Dilma Rousseff, a Bolsa responde positivamente e o dólar também.
João, mas Raquel Landim. Em 2002, a gente lembra quando o Soros deu aquela famosa declaração ou serra ou caos, né? O PT reclama muito que a Dilma também estaria passando nesse momento por um terrorismo eleitoral. Qual que é a tua avaliação? Não creio. Não vejo terrorismo eleitoral numa análise tão ampla do mercado. Não é um investidor. Soros é um investidor. Estamos falando do mercado como um todo. E uma análise bastante ampla. É uma verdade. Quer dizer, a economia brasileira está debilitada. Isso é um fato. Não há terrorismo, não há partidarismo, não há ideologia. Isso é a realidade. A economia vai mal. Mas você vê o efeito contrário? Porque o Santander, por exemplo, demitiu executivos que entregaram aos seus clientes uma análise dizendo que a economia poderia ir mal se a Dilma vencesse as eleições. Tem, então, uma patrulha do governo? Bom, o governo fica preocupado, evidentemente. Eu acho que o Santander poderia, talvez, ter dado essa informação sem explicitado o nome da presidente Dilma. Acho que foi uma imprudência do banco. O banco já se desculpou, inclusive, pelo erro cometido. Mas é o reflexo. Esse sentimento, sem explicitar nomes, eu acho que, repito, não foi correto, talvez não tenha sido sequer educado a explicitação do nome da presidente Dilma. Mas o mercado está respondendo assim. Há um descrédito. Aqui no Brasil, fora do Brasil, os investidores não confiam mais na política econômica do governo Dilma Rousseff. Ralph. João, você recebeu recentemente em sua casa para um jantar o candidato Aécio Neves e, abre aspas, ele disse nessa ocasião, um jantar com vários empresários muito importantes: estou preparado para tomar decisões necessárias, por mais que elas sejam impopulares. Que medidas você acredita que tanto Aécio Neves ou quem quer que seja eleito presidente agora tem que tomar a partir de 2015 para colocar a economia no rumo novamente? O senador Aécio Neves, que lá esteve, aliás, esteve lá também Eduardo Campos. E só não esteve a presidente Dilma porque não aceitou o convite, porque eu fiz o convite aos três. Mas o senador Aécio Desculpe, Neves... João, só para que os telespectadores saibam, aí foi um convite do LIDE ou seu pessoal? Os dois, porque precedendo esse jantar eu fiz um almoço, promovemos um almoço, o LIDE promoveu um almoço no mesmo dia que fez com Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, e à noite fizemos um jantar. Eram grupos distintos, mas todos empresárias e empresários. E o mesmo em relação ao senador Aécio Neves. E o senador colocou de forma muito clara, aliás, nesse jantar estava presente também o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, olha, medidas impopulares poderão ser aplicadas para se retomar o processo de crescimento econômico. São medidas que ele não elencou e não definiu com clareza quais seriam estas medidas. Eu não quero aqui ser porta-voz do senador Aécio Neves, mas eu entendo que para se salvar 2015, você precisará fazer algo diferente do que está se realizando em 2014. No que, por exemplo, João, o que está se realizando? Em que setor ou que tipo de medidas se deve tomar? Bom, eu não sou economista, não é minha Mas função é análise empresário. econômica, mas eu entendo, e aí eu procuro completar a resposta ao Ralph e também a você, que nós precisamos expandir a economia brasileira além dos limites do mercado interno. O Brasil, nesses últimos anos, principalmente no governo Dilma, estabeleceu todas as condições da sua macroeconomia fundamentada no consumo interno. Esgotou essa forma, uma forma que está esgotada. Não se consegue mais produzir resultado, produzir riqueza e sequer produzir empregos, que esse é o detalhe mais perigoso desta atual situação, é o passo para o desemprego. Ainda não aconteceu, mas estamos próximos disso. Se não houver uma recuperação econômica nos próximos meses, a tendência, Augusto, no final deste ano, é você começar a ter o desemprego de maneira mais acentuada, sobretudo na indústria, mas depois no comércio. Vai salvar um pouco o setor de serviços. Não estou querendo ser catastrófico aqui, não, mas a situação econômica é muito ruim. O governo fala, Carla, num PIB acima de 1%. O mercado diz que será menos de 1%. E é fato. Mas a taxa de desemprego está no seu nível mais baixo, João. Não é um pouquinho de terrorismo falar que vai ter desemprego no Brasil? Mas a pesquisa indica também, tem outro fator, Raquel, indica que as empresas não estão contratando. Ninguém está contratando. Não estão desempregando, como estavam. Até o final do governo Lula, você tinha sintomaticamente todos os meses empresas que declaravam que estavam contratando. De um ano e meio para cá, as empresas declaram que não estão contratando, estão mantendo. E algumas demitindo. É fato, é só ler os jornais, vocês vão ver, indústrias estão demitindo já, estão reduzindo os seus efetivos. João, esse é o risco. Carla.
Os economistas entendem que se ou o Campos ou o Aécio assumirem a presidência, eles serão mais radicais, vamos dizer assim, com a inflação. Para controlar a inflação e levá-la para o centro da meta, que é uma preocupação que tira o poder de renda do consumidor, tem que aumentar juros. Se aumentar juros, o dinheiro fica mais caro para a empresa. Como é que fica? Não é uma solução fácil. De novo, a colocação feita pelo Ralph. Quer dizer, nós estamos então, no limite, no 6,5%, que é o limite da meta. Um ano difícil em que o juro vai estar mais alto e vocês vão ter muito mais dificuldade de investir e de ter consumidores que comprem o que... É um ponto de dificuldade, mas você há que enfrentar essa dificuldade para poder estabelecer uma perspectiva melhor. O sentimento, a análise econômica, ela não se faz, vocês sabem disso, vários aqui são analistas ou escrevem sobre economia. Ela se faz sobre a matemática, mas se faz também pela condição psicológica. Onde você tem um clima ruim, uma atmosfera ruim, tudo caminha mal. Onde você tem um clima melhor, uma situação melhor, e aí vide o governo Lula. O Lula conseguia criar uma atmosfera, um clima psicológico melhor dentro do seu governo, mesmo diante de dificuldades e limitações da própria economia, coisa que a presidente Dilma, infelizmente, não consegue. Ou seja, o empresariado prefere o Lula do que a Dilma. Nessa circunstância, eu acredito que sim. Eu tenho outra preferência. Davi. Qual é a sua outra preferência? Aécio Neves. Eu não escondo minha posição, já falei isso claramente. Respeito a presidente Dilma, como respeito o presidente Lula, acabei de fazer uma referência elogiosa a ele. Mas a minha opção, como cidadão, como brasileiro, é Aécio Neves. Você continua afiliado ao PSDB, João? E você tem ambições eleitorais no futuro? Primeiro, queria responder com clareza. Sou filiado ao PSDB desde o ano 2000. Até as paredes sabem disso. Nunca escondi, não cometi. Acho que é um dever do cidadão ter a sua participação política. Como é um dever também não misturar os canais. Quer dizer, ter o sentimento... Eu, como presidente do LIDE, sou apartidário. Como cidadão, João Dória Júnior, eu tenho minhas posições com clareza e expresso isso também com muita clareza. E nunca deixo de reconhecer também valores e a importância daquilo que governantes, mesmo de outros partidos, fazem de forma positiva. E respondendo a segunda parte da sua pergunta. Eu gosto muito da política. Você sabe Seu pai foi deputado. Eu ia comentar federal. Isso. Meu pai foi deputado federal, foi cassado pelo golpe de 64, foi para o exílio, eu fui também, junto com o Raul. Ele era deputado federal por qual partido? PDC, Partido Democrata Cristão. Mesmo partido do Montoro, do Richa, do Ney Braga, do Paulo de Tarso Santos, de grandes brasileiros e grandes homens públicos. Eu gosto muito da política, Raquel. E se algum dia surgir essa oportunidade, concreta e efetivamente, eu vou analisá-la. Hoje não, mas se surgir no futuro, por que não? João, você vive muito de relacionamento, inclusive com o governo. Essa tua posição, e nesse momento agora um pouco mais, digamos, peremptória e mais explícita de apoio a um candidato, não te atrapalha no chamado das pessoas, na organização dos eventos? Não atrapalha, Davi. Eu sou um republicano. Acima de tudo, eu sou um republicano. Então, eu consigo estabelecer uma convivência clara, positiva, fraterna, com vários partidos em várias circunstâncias. E, obviamente, com o governo. Não há razão para nem hostilizar o governo e nem ser hostilizado por ele. É uma relação republicana. As coisas positivas e boas do governo, como LIDE, nós endossamos, exaltamos, e eu também, como cidadão, como eleitor, defendo e falo positivamente. Assim como quando há situações críticas, as faço também com o mesmo discernimento. O presidente Lula, o ex-presidente Lula ou a presidente Dilma já foram a algum encontro do LIDE? Ambos, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma. Recentemente? Não, recentemente, mas já estiveram. Participaram de almoços, debate do LIDE, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma. E no Fórum Hoje de Comandatuba... mesmo, nós recebemos um almoço, um ministro do governo Dilma Rousseff. Mas no Fórum de Comandatuba desse ano, a presidente foi convidada e não quis comparecer, foi isso? Não compareceu. Aliás, exerceu o seu direito de dizer sim ou não. Infelizmente, ela disse não. Mas lá estiveram Eduardo Campos e Aécio Neves. E vários representantes, inclusive, do PT, estavam lá presentes. Como, aliás, todo ano acontece. Vários ministros do Partido dos Trabalhadores, Augusto, já estiveram em Comandatuba. Acho que é possível você aferir com muita precisão ali a temperatura, né, política, eleitoral.
porque os empresários, eu acredito que ficam mais à vontade ainda, porque além dos fóruns eles vão com as mulheres, água de coco ajuda. Conversam muito nos intervalos, tal, e isso convida a falar com franqueza. Quando é que você começou a notar a mudança no clima, assim, quando é que o clima passou do otimismo para o otimismo mais moderado e depois pessimismo? Como é que isso se deu? Uma boa pergunta. Eu estimo em mais ou menos um ano. Ou seja, um ano. De um ano para cá, a situação mudou bastante. O governo Dilma não começou mal, aliás, nem com descrença por parte do empresariado. Ao contrário, começou até de forma positiva, sobretudo pela sua índole, vamos dizer, mais dura na defesa da transparência, na defesa da ética, da chamada limpeza ética, etc. Isso agradou muito. Aliás, não só ao empresariado, acho que isso agrada ao brasileiro de forma geral. Os brasileiros, empresários ou não empresários, querem um governo honesto, decente, querem gente proba, gente que não roube ao atuar no setor público, seja ele municipal, estadual e federal. A presidente Dilma, no início do governo, deu demonstrações claras nesse sentido. Depois foi se afastando desse processo e, ao lado disso, também a economia, de um ano para cá, começou a responder muito mal. Mas qual foi o gatilho que provocou essa mudança de humor no empresariado? Acho que uma sucessão de fatores. Quer dizer, o governo insistindo nessa política de regular impostos para estimular certos setores, tentando ainda buscar no mercado interno, Ralf, algum resultado, e esse mercado já não respondia. Ou seja, você não pode ficar trabalhando só com a indústria automobilística, imaginando que reduzindo impostos da indústria automobilística ou de alguns eletrodomésticos ou de alguns produtos, você vai conseguir fazer a economia levantar e prosperar. E também um outro fator, de novo a questão psicológica, Carla. A presidente Dilma se afastou do empresariado, ela não dialogou. O presidente Lula gostava de dialogar, bem ou mal ele fazia isso. Tinha lá as suas desafeições, mas dialogava, conversava. A presidente Dilma, ela se isolou. Aliás, ela se isolou não foi só do empresariado, ela se isolou do país. E isso foi muito ruim. Ela tomou, por um certo momento, a decisão: vou ficar encastelada no palácio. Não vou sair, não vou conversar, não vou dialogar, não vou dar entrevistas, não vou participar de programas de televisão, não vou compartilhar, nem com partidos e nem com o povo. João, hoje ela disse que o mesmo pessimismo que estava se mostrando para a economia podia ser comparado à véspera da Copa do Mundo, que todo mundo achava que ia ser um fracasso e foi um sucesso. Você acha que isso pode efetivamente, ela pode virar o jogo num eventual segundo mandato? Calma, alhos não se comparam com bugalhos. Copa do Mundo é uma coisa, vida política, uma nação é outra, são coisas distintas. Havia, de fato, um pessimismo em relação à Copa do Mundo. Eu diria até com um certo sentido diante das circunstâncias em que ela estava acontecendo. Dito, aliás, pelo presidente da FIFA, pelo secretário-geral da FIFA, por pessoas que estavam envolvidas diretamente na organização. Não era o povo brasileiro, nem o empresariado, o empresário A, o B ou C, era a FIFA que dizia e que temia pelo resultado da Copa. Felizmente, tudo correu bem e, de fato, correu. Agora, João, há uma chance bastante real dela ganhar essa eleição. Hoje ela está na frente. Se ela ganhar, como é que vai... Que choque de confiança... E ela está assumindo também uma postura um pouco mais, digamos, baixando um pouco a guarda, admitindo que algumas coisas precisam mudar em relação à inflação, em relação a, inclusive, à dimensão que a crise financeira tomou. Que tipo de medida poderia ser tomada caso ela venha a vencer para que os empresários retomem a confiança e os investimentos? Calma, as medidas ela terá que aplicar. Ela que deverá estabelecer que medidas ela pretende adotar. Se forem as mesmas, se for para manter o status atual, a situação não vai mudar. Aliás, tende a piorar. Eu acho difícil, inclusive, que sem mudanças, vamos dizer, mais substantivas, inclusive de nomes e de pessoas, porque a certo momento, aí eu vou fazer a analogia ao reverso. Quer dizer, no futebol, quando você tem um time que começa a perder e começa a não ter credibilidade perante a torcida, você tem que trocar o técnico. Ou você vai trocar o time inteiro. É difícil. Trocar 11 jogadores e mais os reservas é difícil, você troca o técnico. Então, a um certo momento, você tem que fazer, vamos dizer, posturas um pouco mais duras. Né? A presidente Dilma, eu respeito muito o ministro Guido Mantega, é uma pessoa de bem, uma pessoa correta, mas ele exauriu. Sabe aquela peça que já está espanando? Ele é a peça que está espanando. Né? Ele já poderia ter sido, talvez, convidado para ser embaixador em Portugal,
na ONU, em algum lugar, para talvez reconhecer o seu trabalho, o bom trabalho que ele conseguiu realizar durante um certo tempo. Mas hoje é uma peça que espana. Ele não tem credibilidade hoje perante o empresariado. Ele é meio padrão Felipão também, né? O Brasil sempre ganha na véspera. Começo do mês a inflação está baixa. O presidente Dilma que disse isso. O meu governo é padrão Felipão. Mas a política econômica... 7-1 lá. Mas a política econômica é do Manteiga ou é da Dilma, João? É dos dois. Quem sustenta o ministro Manteiga é a presidente Dilma. Não, sim, mas de onde vem essa sua crença que se ela trocasse o técnico mudaria a política? Ele está dizendo que o técnico é ela. Não, ela tem a função de técnica. Ela é a diretora técnica desse time. A mudança teria que começar a partir de uma decisão dela de transformação. O ministro Manteiga, repito, está exaurido. Ele está numa posição onde ele não consegue convencer. João, você colocou aí uma contradição que acho que na cabeça das pessoas comuns fica um pouco difícil de entender. Porque o empresariado ele sempre pede redução de carga tributária e foi exatamente isso que a Dilma veio aplicando. Ela fez uma série de exonerações pontuais, mas fez. As contas fiscais estão aí impactadas por essa desoneração. E ela veio atendendo ao longo do tempo uma série de pleitos que a indústria ia apresentando. Inclusive a redução de juros. Exatamente. Mas a indústria ou setores da indústria? Isso é que é importante, setores da indústria, mas de uma forma geral, alguns pontos que a indústria colocava. E muitas vezes, no gabinete em Brasília, eles se perguntam, atendemos vocês, por que da reclamação? Não, atendendo vocês, não. Atendendo alguns setores. Quando você setoriza esse processo, inclusive, fica mais sujeito, vamos dizer, a forças, lobbies de determinados segmentos da economia. Você deixa de olhar para outros segmentos. É ruim. Você tem que ter um olhar 360 graus no Brasil. Você acha que o que faltou, então, foram reformas mais estruturais? Mais estruturais, e já deveriam ter sido feitas há mais tempo. João. Mas os setores que foram beneficiados, desculpa, só para eu pegar esse gancho, os setores que foram beneficiados se mostraram contentes, pelo menos as pessoas com quem você conversou, Ana Clara, que, por exemplo... Quais foram os setores? Tem Indústria automobilística? A indústria automobilística está vivendo, acho que a pior crise desde 2008. Né? Agora eu pergunto a você, Ana Clara, qual dos setores foi mais beneficiado, tanto no governo Lula e, sobretudo, no governo Dilma, da indústria brasileira? Qual foi? Não foi a indústria automobilística? Qual é o resultado hoje da indústria automobilística? Não está vendendo. Não está, mas outros setores, dezenas de setores foram beneficiados com desonerações. Assim, não existe um que tenha ficado contente, que tenha tido resultado ruim, ou é bom, quer dizer... O setor de linha branca, não houve desoneração? Para geladeira, fogão, sim. Houve ou não houve? Houve. Vai perguntar para a Whirlpool, que fabrica Brastemp e Consul aqui no Brasil, líder de mercado. Qual é a situação deles? É péssima. Mas cresceram 2 dígitos por bastante tempo, né, João? Sim, mas não agora. João, vários cresceram, mas agora não crescem. Só para inclusive, infelizmente, estão dando férias coletivas, estão tentando chegar no limite máximo possível para não demitir. João, por que a desoneração, da maneira como foi feita, pelo menos não funciona? Bem, porque ela foi parcial. Ela foi parcial. O diálogo tinha que ser mais amplo com o empresariado e com a própria sociedade civil, e não essa situação setorizada de soluço. É uma gestão de soluço. E não um conjunto de medidas, eu diria, mais amplas, mais estruturadas e principalmente mais dialogadas. A melhor forma possível de você governar... O dinheiro da desoneração vai ter que ser recolhido em outro lugar, né? Pois é. Vai ter que vir de outra parte. E a conta sobra sempre. Você também tem que ter controle fiscal, né? Você também precisa ter controle fiscal. Exatamente. O governo continua gastando muito. Agora, João, você tem uma capacidade de mobilizar setor público e privado. Reforma tributária, que é um palavrão, mas que é exatamente o que o consenso no setor privado. Por que não se consegue articular? Por que você não chama o pessoal do Congresso e fala, escuta? Uma boa pergunta, Carla. O LIDE, desde o início, aliás, no início do governo Dilma, nós fomos... eu pedi uma audiência ao presidente Michel Temer, ao vice-presidente da República, Michel Temer, fomos ao gabinete dele, pedimos que ele convidasse o ministro Guido Mantega, que foi ao gabinete do vice-presidente da República, levamos o economista-chefe do LIDE, que é o presidente do LIDE Economia, Paulo Rabelo de Castro, uma proposta concreta para uma reforma tributária parcial, não a ampla como poderia ser, porque essa depende do Congresso. E o assunto foi discutido ali de maneira muito clara, ponto a ponto. Inclusive, deixamos um documento, tanto com o vice-presidente da República, quanto com o ministro Guido Mantega. Foi sem eco,
porque não aconteceu nada. Nós saímos de lá, cumprimentos aqui, cumprimentos lá, e o assunto não avançou. Agora é tarde. Com este governo, final de governo, não pode ter nenhuma expectativa, nem de reforma fatiada, nem ampla, nem parcial, coisa alguma. É preciso que o novo presidente da República, ao assumir, tenha coragem de propor uma reforma tributária ao Congresso. Aliás, qualquer medida mais incisiva no Brasil tem que ser feita no primeiro ano de mandato, depois não faz mais. Ou você tem coragem de fazer isso no primeiro ano em que você governa, ou não faz mais. E por quê, João? Por causa das eleições, Augusto. Infelizmente, a cada 2 anos tem eleições no Brasil. Isso é um absurdo, isso drena a energia política, drena recursos e imobiliza o país. Eu sou um defensor absoluto de que nós precisamos ter coincidência de mandatos. Não dá para o país ficar a cada 2 anos tendo eleição. Não tem dinheiro para suportar, não tem continuidade o processo administrativo, porque no segundo ano, deputados federais, estaduais, senadores, governadores estão todos cuidando das suas bases para eleger prefeitos e vereadores. É por sempre isso. Em ano de Copa do Mundo. Pois é, pela Que coincidência é paralisante ainda tem esse no Brasil, aspecto né? também. Não precisa ser realizada aqui. Ela realmente para o país, não sei se vai continuar parando depois da Talvez seja essa aquela observação, viu, Augusto? Talvez seja essa a observação do senador Aécio Neves, quer dizer, de ter que adotar medidas mais duras, entre outras, sejam impopulares na opinião pública, sejam impopulares do ponto de vista do Congresso, quer dizer, de ter o chamamento ao Congresso Nacional para que, vamos dizer, as reformas fundamentais possam ser feitas, pelo menos a reforma tributária e a reforma política. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o jornalista e empresário João Dória Júnior.